Então, boa noite, meninas, né? Todo mundo bichado. A gente vai continuar aqui a parte de risco, né? A gente está no... Volta só mais um módulo depois desse, que é o de fundos, é rapidinho. Esse de gestão de risco, nós já começamos a falar na aula passada, que foi de geopadrão, variância, correlação, né? Fizemos uns detalhes para vocês, que eu acredito que é para a prova, né? Os BISUD, que eu acredito que vocês vai facilitar na hora que vocês forem resolver questões, né? E hoje a gente vai ver o que é, né, esse prêmio de risco. O que é esse prêmio de risco aqui, esse EQT, né? Equity Risk Premium, né? Quando vocês ouvirem essa palavra, ela vai vir na prova de vocês abreviada, vai vir ERP, tá? Vai aparecer na tua prova. O que é isso? Isso aqui nada mais é do que um prêmio de risco, né? Que é pago sobre um ativo para compensar o risco do investimento, né? Então, a gente tem um prêmio de risco muito comum, que é um prêmio de risco que acontece em cima do título público federal. Deixa eu só passar aqui para ver se eu tenho aqui o exemplo, senão eu vou fazer aqui para vocês, aqui rapidinho. Teste. Cadê meu prêmio de risco? Não tem. Então, olha só como é que funciona esse prêmio de risco. Vamos lá, vou voltar para ele aqui. Tá. Imagina só vocês, deixa eu só puxar meu lápis. Ah, se bem que eu descobri que tem uma função nova aqui. Deixa eu ver se eu consigo só puxar essa função nova aqui para a gente utilizar aqui na função quadro branco. Multiflows, acho que não está aqui, não. Acho que eu teria que... tem que sair daqui. Deixa eu ver aqui. Share whiteboard. Beleza. Então, olha só. Tá todo mundo enxergando esse quadro branco aí? Hello? Tô sim. Beleza. Então, olha só o que a gente vai fazer aqui nesse quadrinho branco aqui, tá? A gente vai ter, tá, a seguinte situação. Deixa eu botar aqui. Títulos públicos negociados no mercado internacional. A gente chama isso de GDR, Global Depository Receipt. Vocês vão ver mais detalhado lá no CER, né? E vocês vão ter um ERP, que é o prêmio de risco, né? Esse prêmio de risco é pago para compensar o risco de investimento em um país. Então, qualquer ativo de renda fixa que sai daqui do Brasil, que é negociado no mercado internacional ou até mesmo para atrair investidores, né, aqui para o mercado brasileiro, você tem esse pagamento de prêmio de risco. E como é que ele funciona, Paulo? Nós vamos ter algo mais ou menos nesse sentido aqui, tá? Aonde você vai ter lá, por exemplo, hoje a taxa Selic, né, Selic, tá? Ela está de 12,75% ao ano, certo? Isso, se um brasileiro investir aqui numa LFT, ele vai receber isso, tá? Se ele investir, por exemplo, num CDB, ele vai receber isso, tá? Mas o estrangeiro que investe aqui no Brasil, ele tem que receber a Selic mais um prêmio de risco, um ERP, tá? E como é que é baseado esse prêmio de risco? Esse prêmio de risco ele é baseado assim, né? Começa com os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos da América, tá? Aonde ele tem um risco zero, tá? Então, por ele ter o risco zero, o seu prêmio de risco é 1, tá? E, por exemplo, se eu chegar, por exemplo, aqui é um ponto, tá? Um ponto. Se eu chegar, por exemplo, no Brasil, tá? E o risco do Brasil, por exemplo, for de 300 pontos, eu vou multiplicar esse risco Brasil de 300 pontos vezes a quantidade de pontos do risco americano. Então, eu vou descobrir que o risco do Brasil aqui, 300 vezes 1 dividido por 100, vai dar 3%. Então, olha só o que acontece. Para o investidor estrangeiro que investe no Brasil,
ele vai receber um prêmio de risco, tá? Aonde ele vai receber Selic 12,75 mais 3%. Isso é para atrair ele para ele poder investir no nosso mercado. Então, ao todo, esse investidor estrangeiro ele vai ganhar 15,75% ao ano, tá? Então, isso é feito, tá, para aqueles investidores que a gente chama de INR, né, investidor não residente, tá? Isso acontece em qualquer lugar do mundo, ou seja, o cara investir lá nos Estados Unidos, ele ganha um ponto, um percentual, né? E à medida que ele vai investindo em outros mercados, ele vai ganhando cada vez mais pontuações, tá? Quanto mais arriscado o país, né? Por exemplo, a Venezuela tem risco 1.000, né? 1.000, né? Então, 1.000 vezes 1 aqui dividido por 100, ela vai ter que pagar aí mais ou menos mais 10% aí em cima do título, tá? Então, a Venezuela tem um risco altíssimo, né? Então, e o título dela, por exemplo, da Venezuela, já é tipo, se não me engano, é 60% ao ano, mais 10% que é o prêmio de risco, tá? A mesma coisa Argentina, 40% ao ano, mais o prêmio de risco. Então, o prêmio de risco, ele vai para tanto investimento do Tesouro, tá? Do título público, quanto para investimentos privados, por exemplo, uma Selic não, uma debênture, uma empresa emite uma debênture, vai ter lá a remuneração mais o prêmio de risco em cima dessa debênture. Tranquilo? Alguma dúvida até aqui? Alguma Tá dúvida? tranquilo, Paulo. Beleza. Então, vou apagar aqui, vamos voltar ali para a apresentação, tá? Então, quando a gente fala nesse prêmio de risco, vocês só têm que ter ideia que isso aqui é um percentual de retorno sobre a renda fixa. Quanto maior o risco do país, maior vai ser esse percentual, tá? A gente vai entrar aqui em um outro índice de estatística, tá? Que a gente conhece ele como índice Sharpe, tá? Quando a gente fala do índice Sharpe, tem um bizu para indicar ele na prova. Qual? O índice Sharpe é uma relação entre risco e retorno. Então, imagina só. Se tivesse na prova de vocês assim, qual é a medida de risco, né, de um investimento? Né? Qual é a medida de risco de um investimento? Né? Para quem estava na aula passada, vamos botar aqui, letra A, eu vou botar aqui desvio padrão, letra B, eu vou botar aqui índice Sharpe, letra C, eu vou colocar aqui, deixa eu ver qual é o cara que eu coloco aqui, a correlação, tá? E na letra D, nós vamos colocar aqui, deixa eu ver, o VA et risc. VA et risc. E aí a gente viu na aula passada, né, eu vou ter um backtest também, backtest. Essas perguntas são perguntas que nós não podemos errar. Então, por exemplo, quem é a medida de risco, né, do investimento? Medida de risco do investimento. Se falou medida, é o desvio padrão, tá? Então, se fala sobre medida de risco, é o desvio padrão. Se falar sobre quem é a medida que vai avaliar a relação risco-retorno de um investimento, índice Sharpe, tá? Se falar, né, sobre quem é a melhor, né, vamos dizer assim, como é que se diz? A metodologia de diversificação de carteiras. Falou de diversificação de carteiras, eu tenho a correlação, principalmente a correlação negativa, né? Se falar qual é o modelo de risco, olha, cuidado, hein? Desvio padrão é medida de risco. Modelo de risco é o VAR et risc, modelo de risco. E se falar na prova de vocês, quem é que vai validar o modelo de risco? É o backtest, é o backtest que vai validar, fazer a prova dos 9. Então, cuidado com esses detalhezinhos. A gente vai ver alguns logo, logo mais, tá? Então, se eu falo de risco-retorno, eu estou falando sobre o índice Sharpe. O índice Sharpe, ele é muito comum em fundos de investimentos, tá? Principalmente que tem a carteira de ativos em relação a um benchmark, e esses fundos de investimentos são fundos, tá? De gestão ativa e de renda fixa, tá? Então, você vai ter aí fundos de investimento de renda fixa, referenciado DI, multimercado, tá? Dívida externa. Então, toda essa turminha aí vai ter o índice Sharpe. E o índice Sharpe, ele é medido assim, ó. Você tem aqui o índice Sharpe, tá?
ele vai ser igual, o quê? Ao retorno do ativo. O que que é esse retorno do ativo? Eu posso dizer que é a carteira de investimento. A carteira, vou botar aqui carteira para facilitar a vida de vocês. Então, eu tenho, quanto que a minha carteira dá ao ano? 12%, 13%, 9%, 8%? Então, esse valor que eu tenho que ter ao ano, tá? E aí eu vou ter isso menos a minha taxa livre de risco. Quem é a minha taxa livre de risco? Traduzindo para vocês, é a Selic, tá? Porque no Brasil a taxa livre de risco é a Selic. Tudo isso eu vou tirar o desvio padrão, o DP, tá? Da carteira, tá? Então, por exemplo, se você tem um índice Sharpe, tá? Um índice Sharpe que é menor do que a taxa Selic, significa que esse fundo de investimento que você está investindo, ele é péssimo, tá? Ou seja, se você tem um índice Sharpe negativo, ele não é legal, tá? Se você tem um índice Sharpe maior do que a Selic, aqui está o prêmio de risco, ele vai ser positivo, tá? E vai ser interessante, tá? Para o investidor. De que forma? Quanto maior, né, o retorno do investimento, né, ou melhor, quanto maior o risco, maior tem que ser essa relação de retorno. Mas tem que tomar cuidado com uma situação. Existem fundos de investimentos que eles dão um índice Sharpe negativo durante um período e durante outro período não dão, né? Qual é o motivo, tá? E falando nisso, tem uma questão de prova, que ela diz o seguinte, olha, um fundo A tem o índice Sharpe maior que o fundo B. O fundo B. Qual é o motivo, tá? Qual é o motivo, né? E em alguns momentos, tá? O B ultrapassa o A. Então, olha só, eu tenho aqui um fundo que tem um fundo que A, né? Esse fundo A tem o índice Sharpe maior que o fundo B. E qual é o motivo? E em alguns momentos o fundo B ultrapassa o A. Então, olha só, o que vai fazer o índice Sharp, né, ser maior em um determinado investimento vai ser quanto menor for o desvio padrão dele. Então, a medida de risco, desvio padrão. Quanto menor o desvio padrão, maior o índice Sharp, tá? Segundo, se eu tenho um fundo de investimento comparando dois fundos iguais, um apresenta um índice Sharp menor do que o outro, mas em algum momento ele pode ultrapassar, quem vai fazer esse momento de ultrapassagem também é o desvio padrão. Lembra, desvio padrão é a medida de risco. Então, o risco, né, vai fazer o fundo de investimento B ultrapassar a rentabilidade do A em alguns momentos, tá? Então, é por isso que a gente tem que olhar sempre a questão do risco, pela ótica do risco, para poder entender. Então, o índice Sharpe, ele vai avaliar o risco em relação ao retorno. Quanto maior o risco, menor o índice Sharpe. Quanto menor o risco, maior o índice Sharpe. E mais necessariamente não quer dizer que essa regra vai ser sempre assim. Há momentos em que em fundos que têm muito risco podem apresentar grandes retornos, tá? Tranquilos? Tranquilos? Dúvidas? Tranquilo. Beleza. Essas fórmulas no CEA, vocês calculam, tá? Aqui não. Aqui a gente vai ter tabelinhas na prova. Quando vocês forem fazer as questões, vocês vão ver tabelinhas e vão me passar as dúvidas de vocês. E aí a gente tem um índice de treino, né? O que é o índice de treino? O índice de treino, ele já é utilizado para os fundos de investimentos que têm renda variável no meio. Olha só uma dica que eu vou dar para vocês, tá? O índice Sharpe, que foi o que a gente acabou de ver, ele tem desvio padrão, que eu acabei de falar para vocês. Desvio padrão é muito utilizado em fundos de renda fixa, tá? Quando a gente fala do índice de treino, o IT, que vai aparecer na prova de vocês, tá? O índice de treino, ele tem o beta, que é esse B aqui. O beta, ele é utilizado na renda variável para medir volatilidade. Então, a prova de vocês, qual é uma medida de risco para renda variável? Beta. Se a prova falar bem assim, qual é uma medida utilizada para medir o risco do benchmark de uma renda variável? É o beta. O beta ele é chamado de risco sistemático, tá?
relativo. Relativo, tá? Porque ele tem uma relação com o benchmark, ou seja, só tem como calcular o beta se eu comparar a variação de uma ação em relação a um benchmark, por exemplo, o Ibovespa. Mas se eu for falar, por exemplo, do desvio padrão, o desvio padrão é um risco sistemático, tá? Bruto. Bruto. Ele não tem relação nenhuma, a relação dele é só com a volatilidade dos ativos, ele não tem um grau de comparação. Então, se eu falo para vocês quem é o risco sistêmico, eu vou analisar o desvio padrão, bruto. Quem é o risco sistêmico relativo, o beta, tá? Detalhe, quando a gente fala da taxa Selic, né, a gente diz que a taxa Selic é um ativo, é a taxa livre de risco. Por que aquela taxa é considerada taxa livre de risco? Porque o desvio padrão dela é igual a zero. Quando eu falo para vocês que o desvio padrão é igual a zero, tem muita volatilidade o investimento? Se ela é igual a zero, Não. Se é igual a não zero, não tem. Porque o desvio padrão para calcular, ele precisa de volatilidade. Então, o desvio padrão igual a zero não tem muita volatilidade. E quando eu digo que o beta é igual a 1, é a mesma situação, ou seja, a taxa representa o mesmo risco do mercado. Então, quando eu digo para vocês que a taxa Selic é uma taxa livre de risco, qual é a definição de uma taxa livre de risco? É aquela que o seu desvio padrão é igual a zero e o seu beta é igual a 1, ou seja, ela não apresenta volatilidades exageradas, não apresenta muita volatilidade e o seu risco é igual ao de mercado, tá? Essa é a ideia. E se eu perguntasse para vocês qual é o ativo livre de risco, quem que vocês me responderiam? Selic. Título público federal, porque é Tá. remunerado pela Selic, tá? O risco de crédito do título público federal é considerado teoricamente inexistente, tá? Então, entendendo isso, esses pontos, nós vamos entender aqui qual é o coeficiente de treino. Então, o coeficiente de treino, ele vai calcular, tá? Vai me calcular a ideia do beta, tá? Então, o coeficiente do treino, ele vai ser assim, a remuneração da carteira, tá? Vou até botar aqui do lado, para vocês lembrarem. Então, eu tenho isso aqui. O que é esse RA? É a carteira. Ah, quanto rendeu a minha carteira de ações no ano? Quanto rendeu o fundo de ações, né? E esse RF é a taxa livre de risco. É a taxa livre de risco, Selic, né? E o beta é a variação da carteira, tá? Detalhe, se o meu coeficiente de treino maior do que a Selic, meu investimento está ok, tá? Agora, se o meu coeficiente de treino ele for menor do que a Selic, eu estou correndo muito risco para ter pouca rentabilidade, tá? Como é que eu vou medir isso? Vou medir através do beta. Olha lá, o beta igual a 1 significa que o risco da minha carteira de ações é igual ao do mercado, ou seja, se eu estou investindo em ações para ganhar a mesma coisa que o mercado me dá, então eu estou correndo muito risco. Então é melhor eu mudar o investimento. Se o meu beta é maior do que 1, ou seja, eu estou correndo muito risco, mas eu estou tendo muito retorno, então eu estou tendo mais retorno do que o mercado pode me proporcionar. Se o meu beta é menor do que 1, eu estou tendo um retorno abaixo do que o mercado, ou seja, eu estou perdendo para a taxa livre de risco, então é melhor procurar mudar o investimento, tá? Então, essa é uma característica que o treino traz para a gente, tá? Valete risco, nós falamos do valete risco na aula passada, mas vamos dar uma revisada aqui. O VaR, ele é conhecido como modelo de risco. Então, se eu quero saber o modelo de risco, eu vou utilizar o VaR at risk. Lembrando que a perda máxima do VaR, né, para limites, né, de orientação, né, o intervalo de coeficiência dele, normalmente gira em 95, tá? Às vezes a regra pega 99, mas 95 é o que vocês vão levar para a prova de vocês. O que significaria eu ter 95%? Né? Significaria que eu tenho 95% das coisas acontecerem de fato, como foi determinado pelo modelo de risco, e 5% de não ocorrer. Tá? Então, olha só, a sua metodologia vai pressupor um futuro. Tá? Ou seja, a utilização dos níveis de confiança altos, por exemplo, como 99, pode dar falsa sensação de segurança, por isso que não usa o 99, usa o 95, tá?
Por quê? 95% de probabilidade de ocorrer e 5% de não ocorrer, tá? E o stress test? O stress test, ele usa a teoria das caudas grossas, ou long tail, tá? O que seria o stress test? Bom, nós estudamos na aula passada, né, uma seguinte situação. Nós estudamos que, para calcular o desvio padrão, eu preciso dos retornos. Quem é o retorno? É a média, tá? Então, eu preciso da média. A média, ela vai calcular o desvio padrão para mim, tá? Então, a média calcula o desvio padrão, e o desvio padrão ele vai ajudar a calcular o VAR at risk. Lembrando que praticamente o desvio padrão e o VAR at risk são a mesma coisa. Tá? Então, vou até botar aqui. Mesma coisa. VAR at risk. Tá? E aí, depois que a gente calcula essa turma, eu vou ter algo que vai precificar o modelo de risco, para dizer se o meu modelo de risco está correto. Quem é? É o backtest. Então, o backtest, ele vai dizer, olha, teu modelo de risco, vá, está correto, tá? E depois que está tudo homologado, tudo bonitinho, eu tenho aqui o stress test. O que é o stress test? O stress test é a análise dos piores cenários de investimento, aonde eu vou contemplar tudo aquilo que está dentro da minha pesquisa. Então, olha só, para vocês captarem, a média são os retornos de investimento, desvio padrão, a medida de risco, o VAR at risco, modelo de risco, o backtest, tá? Ele vai auferir o modelo de risco e o stress test é o cenário de risco dos piores momentos para os investimentos, tá? Vamos dizer assim, é a parte pessimista, né? Aonde ele vai estar dizendo, olha, se tiver tal situação, a carteira pode cair tantos por cento. Se tiver tal situação, a carteira pode perder tantos por cento ou performar tantos por cento. Então, é tudo estão presumindo, não tem nada assim que eles vão dizer com efetividade. Lembrando que ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, né? Ninguém tem bola de cristal no mercado, tá? Então, essa é a ideia. Então, o stress test é uma simulação de perdas financeiras. Ele vai te dizer os cenários críticos de grandes perdas que você pode ter. Então, eles vão levar a várias situações. Mudanças de taxa, de preços, de governo, de política, de guerra, de pandemia, de regimes econômicos, né? Falta de liquidez no mercado. Nós vamos ter um boom de falta de liquidez no mercado agora por causa da Rússia. Vamos ter também a crise do supply, que a China está fechada, não está mais suprindo mercadoria para o mundo inteiro, né? Está todo mundo aí sem saber o que vai acontecer com a China. E os mercados estão loucos, né? E aí a gente tem um backtest. Backtest é uma ferramenta que vai validar esse modelo de risco, ou seja, o VAR de uma carteira foi de 1,05% nos últimos 100 dias, né? Para um intervalo de confiança de 95%. O backtest vai indicar o modelo estatístico. Qual? Espera-se que apenas 5% do período analisado, ou seja, 5 dias, as perdas tenham ficado fora do VAR de 1,5. Como eu falei para vocês, o VAR ele vai me analisar 95%, ou melhor, ele vai tentar me trazer 95% das certezas. E eu sempre vou ter 5% de chances de ficar de fora, tá? Nesse processo. E o backtest é que vai validar isso, tá? Eu tenho aqui o tracking erro, ou erro quadrático médio, tá? Eu vou chamar a atenção para vocês só para a sigla, que é o mais importante para a prova de vocês. Pode ouvir na prova de vocês, tá? Deixa eu ver, EQM, tá? EQM, que é erro quadrático médio, tá? Normalmente vem EQM, tá? E o TRIC vem TRE, tá? Então, erro quadrático médio. O que é o erro quadrático médio? O erro quadrático médio é utilizado principalmente para fundos de gestão passiva. O que é um fundo de investimento que tem gestão passiva? É um fundo que tende a acompanhar o seu benchmark. Então, se, por exemplo, o benchmark do fundo dá 1%, esse fundo ele pode dar 0,95, 0,98, 0,99 ou 1%. Ele nunca vai ultrapassar 1%, tá? Se o benchmark der 2%, esse fundo ele pode dar 1,98, 1,97, 1,90, 2%,
de rentabilidade, porque ele está seguindo o benchmark, ele só não pode ultrapassar a rentabilidade dele. Quando a gente fala de tracking erro ou erro quadrático médio, o ideal é que ele seja zero, tá? Então, vem uma pegadinha na prova de vocês. A prova, ela não vai perguntar assim, um fundo de investimento, ele apresentou tracking erro zero, então ele é um fundo de gestão passiva, ou então pode aparecer na questão lá, ele é um fundo referenciado DI, porque ele segue o benchmark. Às vezes, a prova, ela coloca assim, olha, um fundo de investimento apresentou um EQM 5 de 5. Aí tu fica assim, pô, mas não é uma medida só para fundo de gestão passiva? Se ele apresentou 5, tu já sabe que é um fundo de gestão ativa, que é um fundo mais agressivo. Então tem que só tomar cuidado com essas possíveis pegadinhas que podem ocorrer, tá? Mas a coisa mais básica que vocês têm que saber é a sigla e o resultado dele, tem que ser próximo de zero ou igual a zero. E por que ele tem que ser próximo de zero ou igual a zero? Para ele ter efetividade com o seu benchmark, para comprovar que ele não tem uma oscilação contrária. Tá? Muito utilizado em fundos, né, de renda fixa. Tá? Vamos seguir aqui. Deixa eu só fechar aqui. Tá? E aí a gente vai ter aqui ainda, né, a questão do erro quadrático médio, tá? Só para vocês terem uma ideia. E aí a gente chega num assunto interessante, duration de Macaulay, tá? O que significa duration? Duração do investimento, tá? Mas só que existe uma coisa diferente. Qual? Vamos ver se vocês conseguem pegar o mesmo raciocínio do que eu vou falar. E se vocês entenderem isso, vocês vão entender o que é duration, tá? Imagina só uma situação. Imagina que vocês querem fazer uma viagem. E para viajar, vocês precisam de R$ 1.000 para fazer essa viagem. Tá? A minha pergunta é, você tem duas formas de guardar esse dinheiro. Você pode poupar R$ 100 por mês e guardar em casa ou num investimento que renda juros. Aí a minha pergunta é, se eu vou guardar em casa, quanto tempo eu vou demorar para ter os R$ 1.000? Eu guardando R$ 100 por mês, 10 meses, né? Se eu guardo nos investimentos, eu vou demorar quanto tempo? Eu vou demorar os mesmos 10 meses ou eu posso ter um pouquinho antes? Normalmente a gente tem um pouquinho antes. Então, o que acontece? A duration do investimento, ela diz o seguinte, que quanto há pagamento de juros, há um encurtamento do prazo, ou seja, há um encurtamento do objetivo, ou seja, se você quer viajar, precisa de R$ 1.000, se você aplicar esse dinheiro, você vai chegar no seu objetivo mais rápido do que você guardar esse dinheiro em casa, né? Então, essa é a ideia da duration, tá? E quando a gente fala disso, tá? A gente vai ver aqui uma seguinte situação. Qual? A fórmula da duration, essa fórmula vocês não vão precisar se preocupar agora, tá? Ela vai calcular o prazo médio de duração da carteira, mas eu quero mostrar esse cálculo matemático para vocês entenderem o que eu estou falando. Olha só, o cara investiu em um título público federal para 3 anos, tá? Olha lá, o valor nominal desse título, o que é o valor nominal? É o valor de face do título, o valor da aplicação, R$ 1.000, tá? Ele é um título pré-fixado, né? E a taxa que o investidor vai receber é de 10%, que serão pagos anualmente. Então, o que acontece, tá? No primeiro ano, tá? No primeiro ano, esse investidor vai receber isso aqui, ó, 100, tá? Por que esses 100? 10% de 1.000 não é 100? Então, ele vai receber aí 10% ao ano, 1,1, tá? Que quer dizer, 10% transformando para numérico, tá? No segundo ano, ele vai receber de novo 10%, só que tem um detalhe, é elevado a 2, porque eu estou com 2 anos nessa operação. No terceiro ano, ele vai ter esse 1,1 elevado a 3, que são 3 anos de operação. No final, ele vai ter o retorno, né, dos 1.000. Mas, detalhe, quanto tempo ele vai demorar para ter esse retorno? Então, você vai fazer o cálculo da duration. Aqui a gente fez o cálculo do preço do ativo, né? Ou seja, um título que tem valor nominal de 1.000, né, o cara ele vai ter que investir durante esse período esses valores para poder ter esse retorno, tá?
Mas quando eu falo aqui do preço do título, olha só uma coisa engraçada aqui em relação à duration, né? Eu vou calcular aqui o primeiro ano, eu vou ter uma duration de 0,099, né? No segundo ano, 0,8. No terceiro ano, 0,82. Multiplicando ela e somando, olha quanto tempo demora para ter o retorno desse título, né? Então, um cara que investiu, né, num ativo, nesse exemplo, pré-fixado para 10 anos, tá? Desculpa, para 3 anos a 10%, sendo que o valor de face do título é 1.000, ou seja, o investidor para aplicar, ele tem que aplicar R$ 1.000, né? Para ele ter o retorno do investimento dele, ter lucro e vir com o dinheiro dele de volta, ele vai ter que esperar 2,7 anos, né? 2,7 anos, mais ou menos aí 2 anos e 7 meses, tá? Então, olha só, ele ganhou 3 meses, tá? Devido ao fato dos juros, tá? Então, o que que vocês têm que levar para a prova acerca de duration de Macalay? A duration, ela vai levar em consideração o prazo médio do título. Quanto maior a taxa de juros, mais rápido você tem o objetivo, ou seja, menor é a duration. Quanto menor for a taxa de juros, maior é o prazo da duration, tá? Essa nesse sentido. E quando a gente fala da duration, tá? Nós vamos ter aqui, por exemplo, aqui, vamos seguir, isso aqui seria, já deixei o modelo de vocês, que vocês vão usar isso por CEA, para como calcular lá eu explico para vocês, tá? Mas como é que vem isso em prova? Tem uma questão em prova que ela vem bem assim, ó. Vamos para o que interessa. Vamos para o que interessa. Na prova da CPA 20 é uma questão assim, ó. Um investidor aplica em uma NTN-B um vencimento para 5 anos, sendo que a mesma paga IPCA mais juros semestrais, né? Qual é a duration do ativo? Então, vai vir assim na prova de vocês. Letra A. Vai vir assim, letra A. Será igual a 5 anos. Letra B. Será maior que 5 anos. Letra C. Será inferior a 5 anos. Letra D. Vou botar aqui nenhuma das anteriores, tá? Então, olha só. A tua prova vai vir algo desse tipo, tá? Vai vir lá que o investidor aplicou em uma NTN-B, vai dizer o prazo de vencimento desse ativo, vai dizer que paga IPCA, vai dizer que os juros é semestral e vai perguntar qual a duration desse ativo. O que que você vai ter que fazer? Você vai ter que lembrar apenas do conceito da duration, né? Você vai lembrar do conceito da duration, né? E vai entender, né? Que a duration, quando ela é calculada, ela diz que o prazo médio do investimento reduz, que foi o que a gente mostrou ali. Então, nesse caso, será inferior a 5 anos. Essa vai ser a resposta que vocês vão marcar lá na prova, tá? Essa é a ideia da duration, tá? Alguma dúvida até aqui? Tá tranquilo, Paulo. Essa daí eu até fiz uma questão dessa ontem. É É mesmo, bem, igualzinho. é bem basicão mesmo, né? Lógico, se vocês fossem fazer Ei, Paulo, os... sabe o que que eu Oi, pode tô me falar. confundindo? NTNB e NTNB principal, que aparecia lá. Certo, vamos entender aqui isso Aí, aqui. aí isso tá me confundindo, entendeu? Tipo, o que que é isso aí? Não sei, não tinha um que tinha saído? Eu não lembro. É a NTNC e a NTND que saíram. Mas vamos entender isso aqui, só para a gente aproveitar o gancho aqui que a gente está falando de NTNB. Quando fala da nota do Tesouro Nacional, você tem duas, né? Você tem a com cupom de juros, tá? E você tem a sem cupom de juros. Com cupom de juros, ela é uma NTNB que vai te pagar, tá? IPCA mais juros ao semestre.
E quando eu falo para ti que é uma NTNB sem cupom de juros, ela vai te pagar IPCA, ela te paga somente IPCA. IPCA. Essa aqui é chamada de principal. Principal. Qual é a diferença de uma para a outra? Né? Olha só. A NTNB, essa aqui que paga cupom de juros, né? Ela vai te remunerar IPCA, então todo ano o teu investimento vai estar sendo corrigido pelo IPCA, isso aqui de forma anual, tá? Anual. E ao semestre ela vai te pagando juros pré. Ela é um instrumento híbrido, ela paga duas taxas para ti. Então a cada semestre vai cair a rentabilidade desse investimento na tua conta da corretora do banco. Detalhe, toda vez que cair, já vai ser deduzido da fonte o imposto de renda, que vai variar de 22,5% a 15%, seguindo aquela tabela da renda fixa, tá? Já quando a gente fala dessa NTNB sem cupom de juros, é somente IPCA. E quando a gente fala dessa NTNB somente IPCA, ou seja, tu só vai receber ao ano, ou seja, tu não vai receber nenhum juros mensal, trimestral, semestral, só o ano. Então, por exemplo, se essa aqui dura 5 anos e essa aqui dura 5 anos, essa aqui tu vai estar recebendo, a cada 2 semestres, tu vai estar recebendo juros, essa de cima, tá? E a de baixo, tu só vai receber uma vez por ano, tá? Então, essa é a principal diferença, NTNB principal e a NTNB com cupom de juros, tá? Lembrando que as duas são chamadas de Tesouro IPCA. Deu para entender, Stephanie, a diferença entre elas? Deu sim. É Agora bem, é bem tranquilinho, deu. tá? Para fins tributários, a que tu mais vai pagar imposto de renda é essa de 6 meses. A que menos você paga é a de baixo, entendeu? Para o investidor que quer investimento de longo prazo, acima de 5 anos, é melhor de juros ao semestre. Se for abaixo de 5 anos, é melhor que porque abaixo de 5 anos, não, até 5 anos, porque a ITN ela vence até 5 anos e acima de 5 anos, tá? Então, se for até 5 anos, é melhor que seja sem cupom de juros, tá? Então, essa aí que é a ideia. Tranquilo, né? Então, vamos A questão seguir. que eu vi era invertida. Ela vinha, tipo, já dando prazo, né? Perguntando sobre esse tipo. Assim, ele colocava se será superior a X anos. Aí ele dava, né? NTNB principal ou a outra, do jeito que tu falou. Entendi. Aí tem que saber os prazos. Essa confusão pode acontecer também quando tu vê a LTN e a NTNF. Qual é a mesma confusão? É que a LTN é como se fosse a tua NTNB principal. Ela só vai pagar no final, entendeu? Ela não tem cupom de juros. A gente chama de título zero cupom, porque não tem juros periódicos. E a NTNF paga juros a cada 6 meses, entendeu? Sim. Beleza. Então, seguindo. Então, essa é a duration de Macalay, duration modificado. Isso aqui, esses cálculos eu deixei aqui para vocês terem uma ideia de como é que vem isso no CEA, tá? Mas não é nada difícil depois que você aprende. E aí a gente vem com um conceito teórico que cai na prova de vocês, que é sobre convexidade, né? O que é a convexidade, tá? Convexidade é um ajuste para a duration, ou seja, eu quero saber o ajuste da duração em relação entre o preço do ativo e a taxa de juros. Então, eu vou medir essa sensibilidade. E como é que isso vem? Isso vem através de um gráfico, tá? Em que eu vou ter algo assim, tá? Então, eu vou ter aqui, por exemplo, olha só, a curva preta, tá? É a curva do valor presente do preço. Então, a curva preta aqui é o preço do ativo, tá? Quanto que ele está custando hoje? A taxa de desconto, que é a taxa de retorno, é a curva cinza. Então, isso aqui é a taxa de desconto, tá? Curva cinza, tá? E a reta tangente, que é a reta tangente usada na duração do título. E a curva laranja, segundo a aproximação, é uma parábola que leva o tempo da duração quanto à convexidade do ativo. Então, por exemplo, essa linha laranja, né, vamos dizer assim, seria a duration, né, é a convexidade. Ou seja, observa o seguinte,
Quando o investidor aplica logo no início no Tesouro Direto, tu percebe que ele está perdendo em relação ao preço do ativo, porque ele está tendo uma taxa de desconto que está compensando isso, então ele perde em relação à curva do ativo, que é essa linha em preto. Com o tempo, o que vai acontecendo? Por isso que a gente diz para os investidores que vão aplicar no Tesouro, para eles não sacarem antes, eles ficarem até o final do investimento ou até próximo da sua duration, né, completar a maturidade. Né? Então, aí, olha o que acontece. Né? Ele vai, chega um ponto que vai se equilibrar, ou seja, a taxa de desconto que foi paga, né, que foi deduzida do ativo, ela volta para você de acordo com a rentabilidade. E depois você vai igualar o preço do ativo e depois vai superá-lo, tá? Isso é muito comum num exemplo bem simples que eu vou passar para ti aqui. Imagine que em um ano você vai investir numa LTN. Essa TN tem valor de face de R$ 1.000, tá? E olha só o que tu vai fazer. Então, a taxa é 10%, tá? Exemplo, tá? Vou botar 2 anos, tá? 2 anos. Só para a gente fazer uma coisa rápida aqui. Então, olha só. Eu estou dizendo para você que a taxa de 10% e o valor de face é 1.000. Quanto que você vai começar aplicando nesse título? A tua aplicação, o teu PV, teu valor presente, vai ser 1.000 vezes 10%. Então, tu vai começar aplicando nesse ativo, tá? R$ 900. Ou seja, ele vai tirar 10% aqui de 1.000 e vai deixar R$ 900. Então, você vai aplicar 900, tá? Mas no final, você tem que ter quanto? Quanto que você vai ganhar no final? Você vai ganhar R$ 1.000. Ou seja, o valor nominal do teu ativo é 1.000. Você vai aplicar 900, tá? Vamos trazer isso aqui para o nosso exemplo aqui. Então, olha só o que acontece, né? Nós tivemos aqui uma taxa de desconto de 10%, tá? Nós tivemos aqui um preço do ativo que é R$ 1.000, tá? E nós temos aqui a linha laranja, que é o preço do ativo 900, certo? Olha só o que acontece. Você só vai igualar tudo aqui, ó, quando você vai voltar a ter 1.000. Ou seja, aqui tu começa a ter R$ 1.000. Quando que tu vai ter rentabilidade para ganhar em cima do investimento? A partir do momento em que essa linha da convexidade aumenta, tá? Então, às vezes, né, vamos imaginar um cenário. Vamos supor que hoje a taxa de juros, né, ela está 10%. Se o Banco Central continuar aumentando a taxa de juros, se tu tiver no investimento pré-fixado, essa tua linha laranja, ela vira o contrário. Se você está no investimento pós-fixado, essa tua linha laranja vai aumentando do jeito que ela está aqui. Se for pós, ela vai subindo, vai subindo, vai subindo. Se for pré, ela vira para cá, ela vira para cá. Ou seja, se você tiver no investimento pré-fixado e tentar sacar o dinheiro antes do prazo, você perde dinheiro em relação à curva dos juros. Se você tiver no investimento pós-fixado e resgatar o dinheiro, você ganha em relação à curva dos juros. Então, é uma coisa bem diferente, é uma coisa bem interessante para a relação de investimentos, tá? E aqui nós finalizamos, né, nosso módulo de risco, tá? A gente tem aqui a parte de imunização, que são estratégias aqui de juros, de alocação de investimentos, mas é basicamente isso, e nós encerramos aqui. Isso é basicamente teoria, tá? Amanhã nós vamos iniciar nosso último bloco. E o último assunto que eu deixei para depois, que é fundos de investimento. Amanhã eu não vou mais riscar a lousa, assim, como eu risco para vocês, vai ser mais conversa e orientações, tá? É bom vocês terem um caderno para anotar. E aí eu vou disponibilizar a aula para vocês ficarem assistindo, tá? Então, eu vou precisar, acho que mais ou menos 2 dias só, tá? E aí, as senhoritas, façam exercícios para a gente começar a responder para vocês lá no grupo, tirando dúvidas, tá? Beleza, Tranquilos? Paulo. Então, até Eu amanhã. hoje já consigo te passar umas mensagens também lá, umas coisinhas Manda, que eu vi. manda, manda que eu vou respondendo. Eu vou olhando e vou respondendo com calma. Beleza. Abraço. Boa noite. Melhoras Melhora, logo. Juliana. Até dormiu, bichinho.